frete. Então, não sei se tem uma quantidade que o frete é grátis. Em missões nacionais tem, mas em mundiais eu não sei, que a gente nunca pediu. Então, quem quiser, procure Jéssica, que está ali na frente. Não, Ellen. E Jéssica não está aqui, mas procure Ellen, que ela pode agendar para você essa camisa. Você paga quando chega. R$50, deve ficar no máximo 55, acho que menos. Mas aí vai ter que, né, o frete vai ter que ser pago por quem pedir a camisa. E se não tiver mais de 5, acho que não sei não, talvez nem peça. Quem quiser, procure as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 7. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Está aí. Ore comigo, peça para Deus ministrar seu coração. Ele faz isso com tudo que Ele possa fazer isso hoje à noite. Obrigado, Senhor, por esse culto, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e no tempo certo o Senhor há de responder. Por isso, mais uma vez, renovamos cada pedido feito aqui nessa noite. As senhoras, os homens, a juventude. Tem misericórdia, Deus, e como assim o Senhor quiser, nos responde, porque o importante é que a Tua vontade seja feita e não a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a Tua e não é bom que a nossa vontade seja feita. Mas o importante é que a Tua vontade seja cumprida. Então, Deus abençoa. E agora, quando vamos pensar nas Sagradas Escrituras, nós precisamos muito do Senhor, Deus Espírito Santo. Nos atrai para a Tua palavra. Fala a Tua igreja, ilumina esse texto em nossa mente, fala a Tua igreja como o Senhor quiser. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, atuação do Espírito Santo. Se você olhar direitinho, claro que o texto é bem maior, mas aí o Senhor está falando da atuação do Espírito Santo, né, sobre os homens, o que ele deveria e poderia fazer, além de ser o Consolador por excelência. Ele é o Consolador, aquele que nos consola, que nos ajuda. Ele tem, vamos dizer, 3 tarefas específicas aí que o Espírito Santo veio fazer. E se você olhar, está no verso 8 em diante, né? Mas no verso 8 ele resume, e ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há uma tarefa trina, ou triuna, sei lá, há uma tarefa trina, aí, são três questões a serem feitas, a serem executadas. O Espírito Santo na vida dos homens o Espírito Santo veio para atuar de forma específica na vida dos homens. A razão do Espírito Santo é estar dentro da gente. O sentido real do Espírito de Deus, de Jesus ter mandado o Espírito Santo, é que ele esteja dentro de nós. Veja que ele falou: olha, se eu não for, ele não pode vir. Embora Deus seja um só, é difícil da gente compreender esse negócio, é complicado. A mente humana, o pastor já está dizendo ali, é complicado o negócio, né? Você acreditar que Deus é o soberano, que Jesus é o próprio Deus e que o Espírito Santo é Deus, 3 pessoas distintas, mas um só Deus, não é 3 deuses, viu? Tem gente que pega a gente e fica: vocês acreditam em 3 deuses? Não, nós acreditamos em um Deus. Agora 3 pessoas distintas. Então, quando Jesus fala no verso 7, todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Então Jesus está dizendo: ele vem, ele vai consolar, ele vai confortar, ele vai abençoar, ele vai estar com vocês, ele vai dar o suprimento. Mas há uma tarefa aqui que a gente começa a ver,
qual é a atuação do Espírito Santo no texto, né? O que é que, de fato, o Senhor está dizendo que o Espírito Santo faria? O que é que ele vai fazer? Aí nós começamos a ver, a partir do verso 9, quando ele diz: convencer o mundo do pecado. Convencer do pecado. Levar as pessoas ao arrependimento é a tarefa mais sublime do Espírito. Meu irmão, você só se converte porque o Espírito Santo te convenceu. Não é porque a gente quis. Eu quis e eu agora me converti ao Senhor. Meu irmão, tu te converteu porque o Espírito de Deus te convenceu. Tem outra maneira de a gente ser convencido, de ser convertido e convencido também, a não ser pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa sua. Eu agora entendi. Tu entendeu porque o Espírito te revelou, meu irmão. Deus revelou a você. Então a Bíblia diz que o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, convencer que nós somos pecadores, desenfreados, e sem a ajuda do Espírito Santo nós estamos perdidos. Quer ver um problema que a gente fala de vez em quando? Quem aqui já é convertido ao Senhor? Levanta a mão. Meu irmão, se o Espírito de Deus saísse da nossa vida por um instante, nós estávamos loucos. Porque nós ficávamos sem sentido de vida, sem rumo de vida, sem razão de viver, sem sentido para nada, inclusive sem noção do pecado. Quem me dá a noção do pecado, ou a complexidade, ou o problema do pecado, quem me faz entender isso aí é o Espírito de Deus. Só existe conversão pela atuação do Espírito Santo, não é você. Eu entendi. Tu entendeu porque o Espírito te revelou. E ninguém se converte se não for uma ação do Espírito Santo de Deus, convencendo a gente, primeiro, do pecado. Somos pecadores desenfreados. Eu não sei se os irmãos lembram, domingo à noite eu costumo dizer para a igreja: olha, você não está no meio de perfeitos, está no meio de pecadores. Por quê? Porque via de regra, a gente quando vem para a igreja, geralmente é assim. Não sei se for assim com o pastor, mas geralmente é assim. Além de mim, tem outro pastor aqui nessa noite, tem o pastor Eliezer, para quem não sabe. Ele disse que é bonito, né? Eu não acho, mas ele disse que é bonito. Então, essa atuação, essa bênção, a conversão, o converter-se ao Senhor, meu irmão, isso é a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Você não se converte porque eu quis. Você quis, mas teve alguém que fez você se arrepender. E sem Ele, meu irmão, estamos perdidos. O Espírito veio para nos convencer do pecado, nos fazer entender que somos pecadores desenfreados. Por isso é preciso de Deus. Como eu disse para você, no domingo à noite eu costumo dizer, aqui tem pecadores. A diferença é que nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, e se o Espírito controla a minha vida, eu não tenho mais prazer em pecar. Você não tem prazer mais no pecado. Você costuma e deve fugir do pecado. Como diz a própria palavra, não lembro agora se é o apóstolo Paulo, fugir da aparência do mal. É Paulo que diz isso. Fujam. Por quê? Porque o pecado, meu irmão, é atraente. Não adianta a gente dizer outra coisa, eu não sei isso. Pecado é atraente. Pecado nos encanta, e se a gente deixar, coisas terríveis acontecem. Casamentos desfeitos, vidas arrebentadas, né? Através da droga, através da pornografia, através do homossexualismo, por aí vai. E por aí vai. Sinceramente, eu estou numa idade, eu tenho 54 anos, embora pareça ter 60, espero que não. Eu tenho 54 anos, nada me espanta mais, sinceramente. Eu já vi de tudo nessa vida. Para mim não me espanta mais não. Eu olho e, meu Deus, que coisa, mas nada me espanta mais.
Pecado está desenfreado. Já vi pessoas arrebentarem a vida por tudo que você imagina aí. Por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de sexo, por causa do que você imaginar. Já vi pastores deixar o ministério por tudo isso que eu disse para você aqui. E por muito mais. Pecado. Não devemos dar lugar ao pecado. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado. Somos pecadores e temos que cada vez mais nos santificar, porque a santificação é o processo da salvação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Você é salvo? Tem que se santificar, tem que se purificar. É assim que funciona. Então o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Só há conversão porque o Espírito Santo nos convence. Mas a Bíblia ainda diz, no verso 10, veio convencer o mundo da justiça, revelar a justiça de Deus a todo aquele que crê, mostrar que todos os que aceitam Jesus como Senhor foram justificados por Ele. Portanto, ninguém depois na vida pode reclamar, entender a justiça de Deus. Uma certa vez alguém disse isso, eu achei muito interessante. Ele disse: nós não entendemos bem a justiça de Deus, porque a gente fica pensando o seguinte: eu vou para o céu, e se no céu eu me lembrar de alguém que pecava e não foi para o céu, eu vou me entristecer. Primeiro, que a Bíblia diz que o céu não é lugar de tristeza. Segundo, nós não entendemos a justiça de Deus como deveríamos entender. Sabe por quê? Porque todo mundo tem a mesma oportunidade. Às vezes tem gente que tem até mais. Pode prestar atenção. O cara chega a 90, a 100. Se vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o problema é dele. Mas a oportunidade está lá. E todos os dias, muitas vezes, nós somos confrontados. Um folheto cheio de fala de Jesus, uma rádio, a TV, alguém fala para você de Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo veio nos convencer da justiça de Deus. Deus é perfeitamente justo. Jesus, sem pecado, paga tudo por você e por mim. E depois a gente vai dizer: e se a gente chegar para Deus? Claro, todos aqui somos salvos, mas alguém chegar para Deus e falar: mas Senhor, eu não sabia que era verdade. Quantos anos você viveu? 50. E não é suficiente para descobrir a verdade? A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. 50 anos, meio século mesmo. Não é suficiente para entregar a vida a Jesus? Então depois não adianta reclamar, não. Ah, mas eu não entendi. Não entendi porque você não quis, porque você não buscou que o Espírito Santo te convencesse. Mas o Espírito Santo está no mundo aí, convencendo o mundo do pecado, da justiça de Deus. Deus é um Deus justo, e tudo que Ele faz é perfeito. Nós não podemos atribuir a Deus as ruindades da humanidade, como por exemplo agora a Síria e a Turquia, que eu não vi esse vídeo, eu vou procurar ver. Gilberto disse que tem um vídeo que era como que prédio estivesse caindo assim, dominó, eu vi alguém dizendo aí, eu não vi esse vídeo. Alguém viu? Como se fosse implodindo, prédios, não era um não, disseram que eram vários. Eu não vi, eu vou procurar ver. Alguém pode dizer: pastor, foi Deus que fez isso? Foi não, meu irmão, fomos nós. São os nossos pecados que fazem isso. Por quê? Porque a gente estraga a terra e depois fica reclamando com Deus. Os caras constroem casas nas barreiras, perto do rio, e dá enchente, as casas entram no rio, pessoas morrem, e as pessoas dizem: foi Deus que fez isso. Não, fomos nós. Eu construí, eu não deveria construir. Eu usei tanto aquele gás, poluímos tanto que a terra está gemendo, e a gente fica dizendo: a culpa é de Deus. Não, a culpa é nossa. Tem nada de Deus. É comprovado que cientificamente, que cada ano ou a cada 10 anos, parece que é meio grau que aumenta na temperatura, algo do tipo, não sei, é por aí, aumenta um pouco.
A culpa é de quem? De Deus? Não, quando Deus criou as coisas era perfeita, meu irmão. E eu vi uma certa vez uma reportagem falando sobre aquela câmara hiperbárica que Michael Jackson usava. Você sabia que tem geralmente aquelas senhoras que têm aquelas feridas na perna que não cicatriza, de varizes. Fizeram teste com aquela, isso é real que eu estou dizendo para você. Fizeram teste com aquela mulher, botaram na câmara hiperbárica e começou a regenerar. Aí alguém diz, aquele oxigênio ou aquele clima que tem na câmara hiperbárica é semelhante, próximo ao que quando Deus criou a terra. E por que está assim? Porque nós destruímos. Eu tenho que entender a justiça de Deus. Deus é justo, Deus fez tudo perfeito, harmonioso, e nós esculhambamos as coisas, nós detonamos tudo. Pode prestar atenção, somos nós. O pecado ou a culpa de tudo é minha e sua, não é de Deus. Ele fez tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo em sincronia, tudo em perfeição, e nós esculhambamos tudo. Mas a justiça de Deus me faz entender que Ele é bom. Ele é bom todo o tempo. Mas a última ação do Espírito Santo que nós vemos aqui, né, que ele veio convencer o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Na cruz, nós podemos entender que todos foram julgados. Todos os homens que aceitam Jesus como Senhor e Salvador já estão julgados. Não é que nós vamos agora, no final da nossa vida, pagar pela nossa salvação. Se tu és salvo, Cristo já pagou por você. Agora lembre que você vai pagar pelo que você faz, pelo que você desenvolveu. Como é que você desenvolveu a salvação? O que você fez? Para quem você pregou? Como é que você desenvolveu? Como é que você tomou conta das coisas que Deus te deu? Né? Porque a gente fica pensando às vezes de bobeira, eu não, no final das contas eu não vou prestar contas a Deus, afinal eu sou salvo mesmo. Tu és salvo, mas tu vai prestar contas também a Deus, tá? Sobre a salvação, não, que Cristo já nos justificou, já nos salvou, nós somos salvos. Mas como é que nós andamos? Como é que foi a minha vida de santificação? Como é que foi a nossa vida como crentes em Cristo Jesus? Nós amamos a Deus e desenvolvemos a salvação? Ou nós estávamos aqui só de bobeira, achando que nunca ia acontecer a volta de Jesus, achando que o céu é suficiente, então está tudo bem, eu não preciso levar ninguém para o céu. Meu irmão, não posso me conformar com essa vidinha não, eu tenho que entender que eu tenho que lutar, e quantos eu puder levar, eu devo levar comigo. Você já ouviu eu dizendo isso aí? No Parque do Povo, alguns anos atrás, o cara saía com uma seringa, com uma agulha, e dizia-se que aquela agulha estava contaminada com AIDS, e ele saía furando as pessoas. Alguém já ouviu falar nisso? Já? Não é verdade? Aconteceu. Supostamente o cara disse, peguei AIDS e não vou morrer só, vou levar um bocado comigo. Meu irmão, fui salvo, e agora vou ficar sozinho? Não, vou levar quantos comigo eu puder. Esse espírito nós deveríamos ter. Quantos eu puder, eu vou levar comigo. Por quê? Porque é o melhor lugar, estar com Deus. Meu irmão, o Espírito Santo vai nos convencer do juízo. A execução de Jesus na cruz já decreta o juízo de todos os homens nessa terra. Quer? Está aberto. Não quer? É inferno. E vários livros atuais, vários professores dizem, não fale mais a palavra inferno nas igrejas, porque agride
o ouvido das pessoas. Não é palatável. Se agride os ouvidos e não é palatável, agora me diga uma coisa, e ir para lá? Você vai querer que seus familiares vá para o inferno? Nós não vamos falar de Jesus, não vamos orar por eles, não vamos chorar por eles. Sabe o que é que eu sinto falta da igreja dos nossos dias? Chorar pelo pecador perdido, meu irmão. Chorar porque daqui a semana que vem, há 2 anos, talvez, carnaval teve ano passado? Acho que não, né? Imagina o carnaval como não vai ser esse ano. A gente vê aquela gandaia todinha, aquela, me desculpa a expressão, aquela cachorrada todinha, e a gente acha normal, e a gente vai deixar esse povo tudo ir para o inferno, meu irmão, orar por eles, orar por esse povo, para que entenda que Jesus é o Senhor. A igreja precisa chorar mais pelo pecador que está indo para o inferno. A igreja precisa se levantar nos nossos dias em oração. Eu vejo a igreja, não estou falando só dessa aqui, estou falando de todas as igrejas, eu vejo a igreja muito sossegada, não chora mais pelo pecador perdido, não chora mais, os caras tudo, daqui a pouco vem um São João, e tem alguns que vão passar 30 dias lá, você ainda arranja dinheiro para isso tudo, né? Ou talvez os 5 primeiros dias tem dinheiro, o resto vai só para pegar carona nos outros, não sei como é que funciona esse negócio, mas o cara está lá. Tem gente que talvez já está se preparando para o São João. E tem gente que há 1 ano está se preparando para o carnaval. A gente nem liga. Muitas vezes a gente nem liga, deixa para lá. Quer ir para o inferno? Vá. Mas não é assim não, meu irmão. A gente tem que chorar pelo pecador, tem que orar, pedir a Deus que revele, que abençoe essas vidas. Por quê? Porque um dia alguém orou por mim. Eu entendi, claro, porque o Espírito Santo me revelou. Mas um dia alguém estava orando por mim. Sabe aquela operação André? Não foi há alguns anos atrás, acho que era 4 que a gente escolhia para orar. Acho que era 4, não sei se os irmãos lembram. Operação André. Escolha 4 amigos seus e comece a orar por eles. Eu gostaria de desafiar esse rei. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu gostaria de desafiar esses que aqui estão nessa noite. Todos vocês, inclusive eu, desafiar cada um de nós, esse ano, pense em pelo menos 2 amigos seus, 2 pessoas, para você orar até o fim do ano. Pelo menos 2. E peça a Deus que dê uma oportunidade para você falar de Jesus para eles. 2. Sabe, meu irmão, se uma igreja começasse com 1 pessoa e a cada ano ganhasse mais 1, a história das nossas igrejas seria outra. Essa igreja começou com 41 membros, está lá a história disso. No segundo ano teríamos quanto? 82. No terceiro, 82 com 82, 164, né? No quarto, 164, 328. Já faz. Não, vamos, por favor. Fica por aí. Já faz vergonha 328 para o que eu vou dizer. A nossa igreja completa esse ano 28 anos. Não, 38 anos. Aí no quarto tinha 368. Quarto ano. Terceiro, quarto, sei lá, enfim. Imagina 38 anos. Era, sei lá, 3.000. Várias igrejas. Já imaginou?
Aí passa ano e mais anos, ano e mais ano, ano e mais ano, ano e mais ano, nós não ganhamos uma alma para Jesus. Tem alguma coisa errada mesmo. Falta a gente chorar mais pelo pecador. Igreja Batista Jardim Paulistano, nós precisamos orar mais pelo pecador. Recebe esse desafio, pense em 2 pessoas, não tem papelzinho nenhum aqui para você anotar, mas deixa na tua cabeça, pensar em 2 pessoas, desafios meus para esse ano. Eu quero ganhá-los para Jesus. Dá-me a oportunidade, Senhor. Eu garanto a você que Deus vai abrir a oportunidade. E o Espírito Santo pode convencer. Lembre que a decisão pertence à pessoa. Não é você que se converte em ninguém, não. É o Espírito Santo se a pessoa deixar. Mas pense em 2. Amigo de escola, amigo de trabalho, amigo da vida. Pense em 2 pessoas e comece a orar. E o dia que chegar a oportunidade, leve Jesus para essa pessoa. Ou leve essa pessoa a Jesus. Se ela vai querer ou não, o problema é dela. Porque no final, cada qual prestará contas pela sua vida. Eu não vou prestar contas pelos meus filhos, não. Pelas vidas, pela sua salvação. Vou prestar contas como eu cuidei. Prestar contas da igreja como eu ministrei, como eu falei. Mas não prestar conta da sua vida se você é salvo, se você é perdido, não. Eu presto contas da minha vida. Leve isso como desafio para você. O Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus nos abençoe. Fique de pé comigo, vamos orar, vamos encerrar. Como a gente fazia há alguns anos. Meu irmão, se você tem algum pedido especial de oração, se você precisa de oração, você está num momento difícil na tua vida e precisa de oração, vem aqui para frente, se você precisa. Você lembra de alguém que está precisando de oração? Você vem para frente, você não vem por você, vem por ele ou por ela. Então quem quiser, vem aqui para frente. Se você precisar, se alguém estiver precisando, você lembra de alguém que precisa, vem aqui para frente. Presente-se a Deus. Se é você, se é alguém, e a gente vai acabar toda quinta desse jeito, que a gente fazia anos atrás. Presente a Deus. Sua vida, suas necessidades, ou a necessidade de alguém. Interceder é isso, é você ficar no lugar do outro. Às vezes o irmão precisa, a irmã, alguém, fique no lugar do outro. Apresenta a Deus. A gente encerra o culto nessa noite. Deus te abençoe. Gilberto está dizendo que tenha 56 pessoas conosco hoje. Glória a Deus. Vamos aos 60. Vamos a 80, vamos a 100. Vamos buscar. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Um restante de semana feliz. Apresenta a Deus sua necessidade. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos juntos aqui em tua casa. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não tem perfeitos, tem vidas lutando pela perfeição. Tem pecadores lutando para não pecarem. Somos esses. Recebe, Deus, a gratidão da tua igreja, recebe a gratidão do teu povo. Nos dá uma semana feliz. E Deus, cada um desses que veio à frente nessa noite, o Senhor sabe a necessidade, eu não sei se é para ele ou para outro, mas o importante é que o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, Deus, socorre os meus irmãos em suas necessidades. Socorre essas pessoas que eles vieram aqui representar, ou através de uma cura, através de um milagre, não necessariamente uma cura na saúde, mas uma cura nos relacionamentos, uma cura na vida, uma cura espiritual, um suprimento. Deus, tem misericórdia. Escuta a oração, o apelo dos meus irmãos, por eles ou por alguém que está precisando. E nós colocamos em tuas mãos pedindo a bênção. Obrigado, leva-nos em paz, dá-nos uma semana feliz e nos livra de toda influência do mal.
Que o Teu Espírito esteja nos ajudando. Ele é o Consolador. Nos ajudando a cada vez mais nos firmar, nos ter convicção do pecado e fugir dele, nos ter convicção da justiça, nos fazendo ter convicção da justiça. O Senhor é perfeitamente justo. Não adianta chegarmos para o Senhor e falar qualquer outra coisa, porque o Senhor é justo em tudo que fez, em tudo que faz, e entender o juízo do Senhor sobre a terra. Obrigado, dá-nos uma noite feliz e nos faz orar mais, nos faz chorar mais pelo pecador. Semana que vem, talvez o final de semana que vem, estamos começando o carnaval, ou já estaremos no carnaval. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. Quantos estarão envolvidos com drogas pesadas? Quantos estarão envolvidos com prostituição desenfreada? Bebidas. Tem misericórdia, Senhor. A minha oração é que muitos desses que vão participar desses momentos, o Senhor, ano que vem, possa trazer para dentro das nossas igrejas. Eles possam reconhecer que Jesus é o Senhor. Amém. A minha oração também é que muitos nem participem, o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Eles se arrependam e entreguem sua vida ao Senhor antes do carnaval chegar. Para que nem participem, mas aqueles que participarem, que possa vir arrependimento, que possa vir salvação sobre a vida deles. Amém. Poupe e livra, Senhor, a vida desse povo. Dá-nos uma noite feliz, leva-nos em paz e perdoa os nossos pecados. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. Tenha uma semana feliz.